Igual esse negócio que você falou lá de aceitação do homossexual e tal, que hoje em dia tem, a gente não pode. Você acha que nesse caso é preciso uma aceitação? Porque, por exemplo, da porta pra dentro da casa daquele casal, eles têm a vida deles. Se alguém vai aceitar ou não, Isso hoje. Então, mas Daqui alguns muitos anos, só vai existir mulher. Não vai ter homem mais. Mas nessa questão aqui... A gente caminha pra isso. A gente caminha pra isso. Mas Depois que os héteros... Gente, a cada... Não é possível. A cada temporada que passa... Os homens vão se achar mulher. Daqui a pouco, a cada temporada... Ó, hoje tá muito o natural. Depois que, alguns anos atrás aí, depois que vieram esse negócio de Nós temos criar a homens lei... pedindo desculpa por ser homem. Que porra é essa, Que irmão? porra é essa mesmo? Quando tudo ficou mais normal... Desculpa por ser O homem é poder foda. pegar outro homem, a mulher pegar outra mulher, tá tudo normal. Ninguém era incubado, digamos assim. Eu tô falando na época de pessoas aí que morreram, a gente nem sabia se era gay ou se não era. Renato Russo, essa galera aí, Cazuza, essa galera até ali era escondido. Você pode até ser gay, mas não fala pra ninguém, não fala isso na televisão e não anda de mão dada Renato com ninguém. Russo. Não é por ser homofóbico, não é por isso que eu tô Fred falando. Mercury. É porque ali, beleza. Era o Já viado- existia gay. Fred Mercury era o viado mais Só. macho que eu eu já não- vi na vida. O que eu não entendo é só o seguinte: o que a opção sexual do outro vai afetar na sua vida? Não afeta, não afeta. Tipo Beleza. assim, por exemplo, você pode ser um super hétero. Se o seu amigo... É porque, tipo assim, gente, é porque o preconceito, ele sempre vem um pouco assim... não que você seja. Eu não tenho preconceito. Eu até tenho amigos que são gays. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu até tenho amigo que vai na macumba. Sabe? É porque as pessoas entenderam que o quê? É o que tá escrito lá, o que tá na igreja, que é o que presta. Se você tem outra religião, você é satânico. Se você gosta de homem, você é uma abominação da besta. Você vai queimar no fogo no inferno. Ninguém nunca passou no inferno para saber como é que é. Mas ninguém fala também que julgar você vai queimar no mesmo colo do capeta. Não julgue isso para Porque não ser julgado. julgar é uma coisa, é aquela coisa do dedo que é muito velha. Isso. Quando você aponta um, é 3 para você. Entendeu? Então, assim, eu nunca entendi essa ideia burra de que eu tenho que aceitar. Não, você não tem que aceitar nada. Nada. Porque a escolha do outro, ela não afeta nada na minha vida. Igual, por exemplo, nossa, seu marido, ele aceita isso. Fulano faz isso. Eu tenho que aceitar, que senão... Você não tem que aceitar nada. Você só tem que respeitar o outro, sem ficar palpitando na vida do outro. Respeito é a única coisa que você precisa. A aceitação já é outra coisa. Porque você só aceita o que entra na sua vida. Da porta para dentro da sua casa, na sua vida, no seu meio social. Você sabe o que aceita. Porque tudo é válido, mas nem tudo te convém. Agora, a vida do outro, gente, sabe? Não vai afetar a minha em nada. Igual, por exemplo, eu não acho que uma pessoa, ela vira homossexual. Ela já nasceu com aquilo. Com aquele desejo. Do mesmo jeito que a gente tem aquele desejo desde... Eu sei que eu gostava, eu gosto de homem e tal. Tem gente que tem uma curiosidade, tipo assim, como é que seria ficar com homem? Eu tenho pessoas que passaram no meu consultório, como é que seria ficar com homem? Mas eu não tenho coragem. Tudo bem, eu não acho que ele é gay, ele só tem uma curiosidade. Eu também já tive uma curiosidade de saber como é que era ficar com mulher. Eu sou lésbica por isso? Não. A gente não tem que aceitar nada. Mas respeitar a gente é obrigado. E que bom que hoje em dia tem lei. Porque eles são minorias. Tipo, numa época passada, uma pessoa negra, ela não era aceita na sociedade. Ela não se sentava numa mesa branca. E isso é ridículo. Isso é ridículo. As pessoas, elas não têm que aceitar nada, mas respeitar sim. Porque no final de tudo aqui, na hora que você morre, não tem nem pinto, nem perereca, é tudo osso. Entendeu? E eles juntam tudo, botam numa caixa e você não é porra nenhuma. Eu entendo Aí se a que você pessoa fala. não quer comida em vida, quando ela morre, ela é comida, ela finalmente. é comida. Eu entendo o que você fala e concordo com tudo. Mas eu também entendo o ponto que o JB quis dizer, porque eu acho que tem algo que
desde o início dos tempos, antes do homem nascer, ser criado, ouvir do macaco, se 1000 você anos acredita nisso, assim. existia uma coisa que era natureza. E quando a gente fala natural, vem da natureza. Vem Aí do veio início de Noé tudo. e acabou com tudo. E, né? e querendo ou não, Adão e Eva, o Noé. princípio de tudo é evolução, nascer, construir coisas. Hoje um homem constrói, mas antes o que acontecia era os animais se acasalarem, nascer novos animais e fazendo É a procriação da raça. É para isso que estamos as coisas em vida. naturais irem acontecendo, E daqui a pouco o não vai mundo ter ir mais crescendo. Aí vem a Então não vai ter borboleta ninguém, porque após a mulher, ela não produz sozinha. Até a inseminação artificial tem Tem que ter o sêmen. tem que ter o sêmen de alguém. Então não vai ter nem mulher nem homem, não tem mundo. Exato, não tô falando Então, que é errado. Isso vai exatamente contra tudo que você falou. Eu não tô falando que é errado. Por isso que as coisas, desculpa, por isso que as coisas não podem ser normalizadas dessa Não, forma. porque assim, isso não vai contra o que eu falei. Porque eu falei que a gente não tem que aceitar tudo, mas respeitar sim. Eu posso virar aqui e falar assim, gente, se vocês forem gays, a gente vai acabar a raça. Não. Se for pros outros continuar pessoa pode ser o que ela preconceituoso, quiser. chato pra caralho, é melhor acabar mesmo, é a extinção pessoa- humana. Porque a é os pessoa outros pode ser o virem que ela pra quiser. decidir aonde que o outro vai sentar. Se você tá querendo dar pra alguém do mesmo sexo, se você quer se relacionar... Gente, sempre vai ter alguém que vai gostar de homem e de mulher. Sempre. Eu gosto do oposto. Mas não é, deixa eu te interromper um pouquinho. Não é sobre isso aí. Do jeito que você tá falando, tá tipo bem genérico assim, não é isso. A gente tá falando... Mas é genérico. Oi? Não. O que a gente tá falando aqui, pelo menos o que eu tô tentando colocar, é que uma coisa é que vai existir sempre um homem que gosta de outro homem, tal, beleza. E isso não é de agora, isso não foi inventado agora, isso é lá de trás. Tá tudo bem. A questão é a normalização e só pegando um ponto Porque que quando você ele falou fala aí... normalização do que não era normal, parece que ele está sendo preconceituoso. Mas Sim. eu tô tentando explicar que esse ponto dele é que tem o natural, Sim. que é homem com a mulher, e tá tudo bem o cara ser gay e a mulher porque ser lésbica, não tem agora problema. eu entendi um pouco. É A porque gente daqui uns respeita, dias vai entende? ser assim. Mas Se quando você ele não fala for gay, desse você tá jeito, errado. parece que ele tá sendo um filho da puta, mas não é, entendeu? Eu Se não você te parar acho pra filho da pensar. Tá tudo bem. Tudo bem. O quê? Não sei, continua. Ah, tá. Então assim, e aí, pegando um gancho no que você falou, não é porque ele é gay que eu vou ser gay e tal. É aí que tá o negócio. A galera está tapando os olhos para que as influências, elas existem. Eu não bebo, mas eu só ando com vocês três que bebem. A chance de eu beber existe. Não vou falar que é grande não, mas existe. Assim como falar sobre o relacionamento de pessoas do mesmo sexo em escolas, aí que entra uma outra parte que eu discordo de você. Aí também não é. entra na minha vida? É claro que entra. Eu tenho um filho de 12 anos, pô. Ele vai pra escola e se a professora falar que tá tudo bem um homem relacionar com outro homem, ele tem só 12 anos. E aí, Exato. não se torna gay? Se torna. Lembra do lance do desejo? As pessoas têm desejo, as pessoas têm curiosidades. E numa dessa curiosidade, se ele vier a se relacionar com outro homem, que seja por curiosidade, pode ser bom. E aí vira gay. Ô Jota, eu vou te falar um pouquinho sobre essa abordagem em escolas, porque isso acabou indo até para um lado político, quando começou aí, né, essa questão. Eu sou educadora sexual, eu não sou só sexóloga. Eu sou educadora sexual, eu tenho filhos, uma inclusive com a idade bem próxima do seu. E eu sempre falei com ela, porque eu acho assim, a cabeça dela tá formada, ela tem ali como referência a mãe e o pai dela, a gente é casado, tudo, ela vê como que é. Só que eu sempre falo com ela coisas baseadas na idade dela, claro que a de 7 anos eu não tenho os mesmos assuntos, mas eu oriento ela sobre cuidados sexuais. Não senta no colo de homem, não vai no banheiro sozinha, nem com mulher, Não fala entendeu? com homem do não grau. fica falando com homem do grau. Então, eu vou orientando de acordo com a idade delas. Quando você faz ali 12 anos, muitos meninos e meninas também já perderam a virgindade. Só que muitos meninos e meninas já vêm com um preconceito enraizado. Então, eu acho que é a forma que fala. Porque ninguém vai chegar na escola como um educador sexual e falar assim, gente, tá tudo bem chupar perereca, meninas, chupem. Meninos, chupem pinto. Não, não é assim.
sabe? É porque, assim, a mídia, ela expõe. E, olha, eu vou te falar, eu não sou nem um pouco de esquerda. E isso foi muito a esquerda que introduziu nas escolas. Pelo contrário, eu sou muito de direita, numa visão política. Mas, nessa questão toda, a gente quer levar para as pessoas o quê? Olha, se você já sentiu desejo, conversa com a pessoa que está lá na sua casa, sua mãe, seu pai. Fala sobre isso abertamente. Deixa esse assunto vir à tona para que você seja melhor orientado. Porque se o seu coleguinha, daqui a um tempo, se relacionar com uma pessoa do mesmo gênero, não é que está tudo bem, mas você não tem que atacar ele, nem querer matar ele por isso. Do mesmo jeito que uma pessoa transgênero, você não tem que matar ela por isso, agredir ela na rua por isso. Concordo. Tudo isso que... isso já foi um problema antes, mas eu acho que hoje isso não... A educação sexual nas escolas, ela é importante, sim. E eu não achava muito isso, até eu me tornar uma educadora sexual. Porque antes os abusos aconteciam até dentro de casa. Crianças eram molestadas pelos pais. Uhum. Porque não se falava de educação sexual. E não se falava que tá tudo bem o outro ter um desejo diferente do seu. Porque isso ia criando na ideia das crianças, na cabecinha delas, que o quê? Se o outro faz o que eu não concordo, eu vou reprimir ele. Então, a educação sexual, se é educação... Tudo bem. Agora, se for influência... Agora, se for influência, aí não. A educação sexual, ela influencia. Esse é o ponto. Não importa como ele é dito, ela influencia. Vou te dar é só opinião minha, tá? Uhum. Esse é um assunto que não deveria ter nas escolas. Ponto. Não tem que falar de criança tem que sexo, ser escola não é criança, pra né, falar cara? de Pois sexo. Ponto. Essa é a minha visão. O outro fator é sobre o racismo, né? Sobre o racismo, os escravos, etc. e tal. Eu estudei sobre a abolição da escravatura e tal, e é um assunto que ainda tem nas escolas. Enquanto existir, o racismo vai existir. Sim. Se eu nunca tivesse ouvido falar sobre que existiam os escravos, que até porque eu não tenho nada a ver com isso, não é da minha conta, eu não tenho nenhum parente que eu não fui, não é da minha conta. Certo? Assim como eu estudei a Guerra de Canudos, que eu nunca fui, não participei, nem minha avó, nem meu pai. Então não me interessa. Eu não tenho dó de ninguém que sofreu lá, infelizmente. Então, se eu ouço falar sobre aquele assunto dos escravos que sofriam na mão dos brancos e tal, quando criança, eu já cresço submisso a um branco. Eu já cresço com aquilo ali, e o branco cresce achando que é melhor do que eu. Aqui, mas você não acha que nesse caso o incentivo não é muito da mãe e do pai? Incentivo a? Um incentivo a descriminalizar o outro. Porque, por exemplo, as minhas filhas, eu tenho uma extremamente branca, uma morena e a outra cor indefinida ainda. A gente ainda tá tentando descobrir. Ela é meio amarelinha, assim. Tá. Então, assim, a Laura, ela chega a ser loura, do olho verde. E aí, se alguém vê ela comigo assim, nem parece que ela é minha filha. Agora o cabelo dela tá dando uma escurecida. Só que ela sempre falou comigo do que foi relatado. Ela vai fazer 7 anos amanhã. Mãe, que absurdo! Na escola dela falou sobre isso. Que absurdo, as pessoas estão colocando lá no livro que a pessoa que tinha a pele negra, ela sofria. Isso não pode acontecer, mãe. Falei, pois é, filha. Mas, infelizmente, acontece. O que você deve fazer? O que você aprendeu disso? Ela, mãe, não existe essa coisa de cor. Todo mundo é amado, não é? É. Agora, tem criança que chega lá na casa... esse povo não sei o que, não presta. Aí vem com frases pejorativas de macaco, disso, daquilo. E a criança, não é a escola que colocou isso na cabeça dela. Muitas das vezes são os pais. É a escola. Quem que ensinou pra ela? Mas se for assim, então a pessoa não pode estudar. É a escola. Quem é que ensinou pra ela que os negros sofriam na mão dos brancos? Tá, mas ensinou que por isso ser errado, eles foram... Onde é? Eu vou te fazer uma pergunta. Você como educadora, tal. Mas teve escravos brancos também, você sabe disso, Onde é que é relevante
para uma criança, para um Assim, adulto também, escravizaura saber era sobre branca. Era? Onde é que é relevante? Acho que é ela mesmo. Não, escravizaura não. Não é ela, não. Tem uma novela que uma escrava era branca e... Eu sei que teve escravos brancos e não Sim. foi só no Brasil, em vários lugares. Sim. E muitos também. Eu acho que era mais uma questão É porque antigamente a social. escravidão era questão de guerra. O exército que perdia a guerra, aquela população, grande parte dela, se tornava escravo do exército vencedor. Era isso. É Aí, mais a uma escravidão questão racial social, é de que aconteceu força, por de último, tudo. aquela coisa toda. Não era só pela cor. Então assim, na verdade as pessoas vão querer colocar isso daí para elas terem algo para, nossa, diminuir o outro. Porque a gente tá nessa sociedade, gente, não adianta, desde que o mundo é mundo. Eu cresci ouvindo pessoas serem racistas, preconceituosas. Eu tenho familiares meus que são. Mas eu particularmente, eu me considero uma pessoa de personalidade. Mas o foda é que o combate ao racismo no Brasil é todo errado, você não acha, não? O que você acha? Qual é a sua opinião? Porque eu vejo como assim, eles ficam tentando colocar privilégios, cotas, não sei o quê, porque isso acaba mostrando, tipo assim, Que ele é minoria. busca por igualdade, mas tá colocando como se fosse diferente. Ou, sei lá, vocês não veem dessa forma? Eu vejo que quanto mais se fala de um Você é a favor de assunto- cotas? Não, inclusive já falei isso várias vezes. Quanto mais se fala... E, gente, é só a gente entender o jogo. Só a gente entender o jogo. É interessante pra quem que acabe o racismo? É interessante pra quem? Para os negros E pra quem mais? e para a sociedade. Não, para a sociedade, porque quando a gente fala sociedade, a gente está colocando os políticos, o governo junto. Então não podemos falar sociedade. Porque para o governo não é interessante que acabe. Exato. Sim. O governo precisa ter uma pauta para justificar Sim. ser Sentido. eleito. Até Se o que acontece, Se o racismo acabar hoje, amanhã já não existe mais esquerda no Brasil. exatamente. Vou dar um exemplo de uma A coisa esquerda, esquerda a esquerda prega só precisa dos minoria. racistas para se manter no poder. Se não tiver racista, a esquerda não consegue. Vou dar um exemplo se completamente eleger. fora de tudo que a gente está falando aqui agora, tá? Porque quanto mais se fala daquilo, mais aquilo existe e está em evidência, correto? Eu tenho... Qual que é a sua filha mais nova? Qual a idade? 1 ano. Sua filha tem 1 ano, certo? Se a partir de agora, nunca mais a Coca-Cola fizer propaganda, sua filha com 10, ela conhece? Não, Coca-Cola? é. Com 20, ela conhece Coca-Cola? Não, só se eu É por comprar isso- e É mostrar por pra ela. isso que as grandes empresas não param de fazer, os mais bilionários não param de fazer publicidade. Entramos em outro assunto, certo? Se nunca mais tiver lá em história, que se estuda a história do país, é claro. Se nunca mais, se tirarmos, a gente a partir de hoje está proibido falar de Racismo. Não, aí vai falar dos escravos, está proibido. Estudar a história da abolição da escravatura, etc. Daqui a alguns anos, o racismo já vai diminuindo, não vai ter quem mais falar sobre isso. Uma criança com 12 anos, com 3, com 1, numa escola onde ele não ouve falar que o negro é diferente do branco, ele cresce sabendo que todo mundo é igual. Sim, isso aí com certeza. Então vem das escolas, Agora, sim.